Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, se você prestou a devida atenção nos textos que nós acabamos de proclamar, certamente você percebeu uma sutil contradição entre a figura da primeira leitura e aquela mulher do Evangelho. Veja o que disse o profeta Isaías na primeira leitura. Ele disse assim: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. De quem é que o profeta Isaías está dizendo neste texto? Veja, a hermenêutica bíblica, ou seja, a interpretação da Bíblia, que nós cristãos fazemos, nós olhamos para este servo do profeta Isaías e a gente julga que é a figura do próprio Cristo. Tudo que o profeta Isaías fala a respeito deste servo sofredor, nós vemos ali nitidamente a figura de Jesus, servo de Deus. Mas é interessante que quando chega no versículo 2, este servo de Deus que tem todo o favor, toda a admiração de Deus, sobre ele se diz o seguinte: ele não clama e nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. A gente imagina um servo assim tímido, um servo que não fala alto, modesto, sóbrio, centrado. Vou repetir o versículo, diz: ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. É aquele tipo de gente que entra e sai, você nem percebe que foi. Conhece gente assim? Versículo 3, ele não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Veja, ele é discreto, o servo de Deus. Mas é interessante que no Evangelho a figura da mulher, ela não é bem assim como este servo da primeira leitura. A impressão que a gente tem é que ela entra e faz um estrago, né? Pensa numa mulher extravagante. Primeiro que na mesa só tinham homens. E segundo que ela chega com um perfume que incendeia o lugar inteiro, né? Tipo assim, pensa numa mulher, cheguei. E diz o Evangelho que ela entra na sala do banquete, dado em honra a Jesus. Ali estava a figura nobre de Lázaro, recém-ressuscitado, cheio de assunto para contar. Imagina que Lázaro ainda estava dizendo o que ele veio lá no mundo do além. Lázaro cheio de assunto, Jesus sendo homenageado, e a mulher como que puxa toda a atenção para ela, quando ela entra primeiro, sem o véu. O que naquela época era digno de muita recriminação, porque uma mulher não podia se colocar em público sem o véu na cabeça. E ela entra, ela não só entra, mas como ela se ajoelha nos pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos, e ela ainda racha o perfume e unge os pés de Jesus. O servo da primeira leitura, que não clama, não levanta a voz,
não se faz ouvir pelas ruas, não quebra a cana rachada, não apaga o pavio, quer dizer, ele é discreto. E na primeira leitura, uma mulher extravagante, uma mulher que entra acontecendo. O que será que Deus quer falar conosco por meio dessas leituras hoje? Veja, eu disse para você que o servo da primeira leitura é Jesus. Jesus que tinha toda a condição de brilhar, porque Ele é eterno junto com o Pai desde todo sempre. Jesus diante do Pai, Ele não tinha falta de nada, Ele era onipresente, onipotente, Ele era onisciente. Jesus, Ele por si só, Ele brilha com um brilho mais forte que o neon. Mas só que a Sagrada Escritura nos diz assim que Ele, sendo como Deus, não se apegou ociosamente ao fato de ser Filho de Deus, mas se esvaziou e se humilhou, assumindo a condição humana. Gente, Ele que tinha condição de brilhar, vamos dizer o seguinte, Jesus quando assumiu a forma humana, Ele resolveu apagar-se. Jesus se apagou. Ao passo que ao elogiar esta mulher do Evangelho, Jesus está dizendo assim, essa mulher, eu quero que você seja como ela. Eu me apaguei, eu me silenciei, o meu brilho se diminuiu para quê? Para que o teu aumentasse. Em outras palavras, na liturgia de hoje, Jesus quer que você brilhe. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, Jesus quer que você brilhe, meu irmão. Jesus quer que quando você entre, o inferno cante para você. Ela não anda, ela é top, capaz de... Você tem que brilhar diante do mundo. Jesus espera de você uma adoração extravagante. Uma adoração que faça e que aconteça. Que aonde chegue, pare o lugar e diga assim, chegou um adorador. Ele apagou-se de sua glória para que você se revestisse de uma luz. E é por isso que nós cantamos agora há pouco, como foi mesmo o refrão que a gente cantou? O Senhor é a minha luz. E aqui diga-se de passagem, Jesus quer que você brilhe, mas não é com a sua luz, porque coitadinho de você. Isso não é nem um vagalume. Uma carniça dessa vai brilhar onde? Feio desse jeito. Pecador. Não tem condição nenhuma de brilhar diante de ninguém. Mas qual é o brilho que Jesus espera que a nossa adoração reflita? O brilho da glória que Ele abandonou. Ele abandonou a sua glória para que nós nos revestíssemos dela. E é por isso que nós cantamos, o Senhor é Ele a minha luz. Quando eu brilho, não sou eu quem brilha, é Cristo quem brilha em mim. E esse foi o bonito da história desta mulher do Evangelho, que deixa eu dizer, a história dela é tão importante que ela foi citada nos 4 Evangelhos. Eu queria tomar com você o Evangelho de São Lucas, apesar da gente ter lido a versão de João, porque Lucas, ele é mais detalhado, e ele nos mostra uma impressão interessante. Diz que Jesus estava ali. Quem deu o jantar foi um homem fariseu que se chamava Simão. Ele tinha sido leproso, mas foi curado. Imagina a festa. Um fariseu, Jesus, um ressuscitado, Lázaro, e aquela festa. De repente a mulher entra com a extravagância dela e faz tudo aquilo e chama a atenção todinha para ela. E diz São Lucas assim que Simão, lá no cantinho dele, só pensou assim, não é profeta não, porque se fosse profeta ele saberia quem é essa uma aí.
E Jesus, que não precisava que ninguém dissesse sobre as intenções do coração humano, ele soube o que aquele homem estava dizendo. Ele disse: Simão, eu tenho uma coisa para te falar. E ele falou: fala, mestre. E Jesus disse: 2 homens deviam ao seu senhor. Um devia 500 moedas, o outro devia 50, 550. Os 2 não tinham como pagar. Na sua opinião, quando o Senhor perdoou a dívida dos 2, quem amou mais o seu senhor? E Simão respondeu: aquele que devia mais. Jesus disse: pois bem, você está vendo essa mulher que está aqui nos meus pés? E Jesus cita 3 coisas que expressam o brilho da adoração daquela mulher. Jesus disse: quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Primeira coisa, como é que Jesus quer que você brilhe? Pela humildade. Gente arrogante, gente que come couve e arrota lombo, gente assim não brilha para Deus. A primeira coisa daquela mulher, ela teve a humildade de chorar os pecados dela. E ela não se importou com o que as pessoas estavam dizendo para ela, que ela estava sem véu ou com véu. Porque não importa para mim o que os outros estão pensando de mim, importa para mim o que Deus pensa de mim. Contando que eu agrade nosso Senhor, os outros vêm de tabela. Olha, meu irmão, eu gostaria muito que você gostasse de mim, mas se eu não posso fazer você gostar de mim, pelo menos uma pessoa eu quero agradar nessa vida, Deus. Primeiro brilho da mulher era a humildade. Ela se humilhou diante de Jesus, chorou os seus pecados e enxugou com seus cabelos. Foi a primeira coisa que Jesus reclamou de Simão: você não lavou meus pés. Ela banhou com lágrimas e enxugou com os cabelos. Segunda coisa: você não derramou óleo na minha cabeça. Perdão, é versículo 45, a segunda coisa. Você não me deu o beijo da saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Segunda coisa, por que aquela mulher brilhava? Porque ela amava. E amar não é um sentimento assim, simplesmente porque ali foi expresso pelo beijo. Mas não sei se você sabe, o que acontece quando a gente beija uma pessoa? A gente insufla hálito. Não sei se você já percebeu, mas a psicologia diz que toda vez que a gente beija, o que acontece aqui dentro da cabeça da gente? O beijo é, na verdade, uma forma de externalizar a vida interna. Porque quando a gente beija, mesmo o beijo mais de selinho, aquele só de encostar, sabe? O que acontece? Sai ar de dentro de você, de forma que é impossível você beijar a pessoa e não conhecer o bafo dela. Eu falei aqui do selim, mas imagina aqueles de desentupipia mesmo. Veja, o que acontece no beijo? É o ar que está dentro de mim, que é insuflado na pessoa. Quer dizer, a vida que eu tenho em mim, eu quero colocar para fora, oferecendo para você. Claro que quando a gente beija alguém, a gente não pensa tudo isso. Mas assim, inconscientemente, o que a gente quer quando a gente beija alguém é isso. É dizer para a pessoa assim, o de dentro, eu quero botar para fora e oferecer para você. Isso é o beijo. E foi isso que fez a adoração daquela mulher brilhar. A vida interior que transbordava para fora, em forma de beijo. Mas como é que a sua vida interior pode se expressar de dentro para fora?
Porque é certo que nós não podemos abraçar Jesus, porque hoje Ele está no meio de nós de forma espiritual. Mas você beija Jesus cada vez que aquilo que você vive interiormente se expressa de alguma forma exteriormente. O que é que você faz para expressar o seu amor de maneira externa em relação a Jesus? Isso é o que faz o seu amor por Ele brilhar. Primeiro, a humildade. Segundo, as atitudes. Porque não adianta você ser tão humilde e não fazer nada. Porque tem gente que confunde humildade com timidez, né? O cara é tão tímido, tadinho, humilde demais. Não, tem muita gente tímida que é arrogante, sabia? Inclusive tem aquele caso do rapazinho que era tímido pra caramba, tímido. Aí foi o colega dele e apresentou para ele uma outra colega. Falou, Cicana, essa aqui é minha amiga de serviço, de trabalho. E ele todo acanhado foi lá, conheceu a mulher, passou aquele momento ali. Depois, no momento oportuno, estava só os dois. Ele falou assim, meu colega, não faz isso mais não. E o outro pensou assim, o que eu fiz, né? Ele falou, não faça isso mais não. Ele falou, mas o quê? O que eu fiz? Aí o cara falou assim, nunca mais me apresente para uma pessoa que eu não conheço. Apresente só para as que eu conheço. Quer dizer, timidez não é sinônimo de humildade. Porque existem pessoas tímidas e arrogantes. Veja, aquela pessoa ela pode ser humilde, mas ao mesmo tempo ela pode fazer o seu amor aparecer em atitudes. Humildade, mas uma humildade operante, uma humildade cheia de atitudes. A terceira coisa que Jesus quer de nós. Primeira coisa, humildade. Segunda, que a gente externalize o amor, o beijo. Terceira coisa, Jesus disse para Simão, você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Ela derramou perfume em Jesus. Quer dizer, ela fez Jesus parecer bonito e cheiroso diante de todos. Ela não foi egoísta, porque ela poderia ter guardado o perfume para ela, mas para ela convinha muito mais que Jesus estivesse cheiroso do que ela. Sabe, cada vez que a gente promove o reino de Deus nessa vida, e a gente faz com que o bom odor de Cristo apareça no meio dos outros, cada vez que as pessoas olham para você e dizem assim, bicho, essa mulher fede santidade. Cada vez que isso acontece, a nossa adoração se torna extravagante. Humildade, atitude e amor. Jesus quer que você brilhe assim, desse jeito. Jesus quer que você abandone você mesmo e que o seu brilho seja o brilho dele. Que a sua luz seja a luz dele. Jesus quer que a sua vida se apague para que a dele apareça em você. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, deixa Jesus te iluminar, meu irmão. E se for preciso para isso, dar a sua vida por ele, faça isso. Diga para o seu irmão isso, diga assim, se for preciso, que você abandone a sua vida, para viver a vida dele. Faça isso. E sabe, meus irmãos, para ilustrar essa doação de vida, que deve brilhar diante dos homens, eu queria encerrar contando uma história para você. Mas eu preciso achar a história aqui. Porque eu queria ler, eu não queria só contar, porque ela é tão bonita que se eu contasse eu ia estragar. Então eu quero ler, para que você entenda na ponta da risca de quem escreveu. A história conta assim, era uma vez, 2 vizinhos. O primeiro comprou um coelho para os filhos dele.
Os filhos do outro vizinho pediram também um bichinho de estimação para o pai. E o pai foi e comprou um pastor alemão, um filhote. Após a compra dos bichinhos, os vizinhos tiveram uma conversa, onde um deles disse: mas o seu pastor alemão vai comer o meu coelhinho, exclamou um deles. De jeito nenhum, imagina, o meu pastor alemão é filhote, eles vão crescer juntos, pegar amizade, eu entendo de bicho, não vai acontecer problema nenhum, explicou o outro vizinho. E parece que o dono do cachorro tinha razão, juntos cresceram e amigos se tornaram. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças felizes em harmonia e os dois animais. Só love. Eis que o dono do coelho, um dia, foi passar um final de semana em Ubatuba com a família e o coelho ficou sozinho em casa. Isso era uma sexta-feira. No domingo à tarde, o dono do cachorro e a sua família estavam tomando um lanche, quando de repente entra o pastor alemão na cozinha. Ele trazia o coelho no meio dos dentes, todo imundo, arrebentado, sujo de sangue, de terra e morto. Quase mataram o cachorro de tanto que agrediram. Dizia o homem: o vizinho estava certo e agora? A primeira reação dele foi agredir o cachorro, espancar o animal para ver se ele aprendia o mínimo de civilidade. Só podia dar nisso. Mais algumas horas e os vizinhos vão chegar. E agora, o que nós vamos fazer? De repente uma ideia. Não se sabe exatamente de quem foi, mas parecia infalível. Vamos dar um banho no coelho. A gente deixa ele bem limpinho, depois a gente seca com o secador, a gente coloca na casinha lá no quintal. Como o coelho não estava lá muito estraçalhado, assim fizeram. Até perfume colocaram no bichinho. E ele ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. E lá ele foi colocado, com as perninhas cruzadas, como convém a um coelhinho dormindo. Dali a alguns minutos, eles ouviram os vizinhos chegarem. Mais um pouco, notam os gritos das crianças. Descobriram. Não se passaram 5 minutos e o dono do coelho veio bater na porta do vizinho. Branco, assustado, parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? O coelho. O coelho. O coelho o quê, homem? O que tem o coelho? Morreu. Morreu? Ainda hoje de tarde a gente viu ele, parecia tão bem. Não, ele morreu sexta-feira. Sexta? Foi, antes da gente viajar para Ubatuba. As crianças enterraram o corpo dele lá no fundo do quintal. A história termina aqui. O que aconteceu depois não importa, nem ninguém sabe, mas o grande personagem dessa história é o cachorro. Imagine, pobrezinho, desde a sexta-feira procurando em vão pelo seu amigo de infância. Depois de muito farejar, descobriu o cadáver enterrado. O que ele fez? Provavelmente com o coração partido, ele desenterrou o amigo e foi mostrar para os donos, imaginando que os seus donos poderiam ajudá-lo a ressuscitá-lo. E o que os donos fizeram? Lavaram, secaram, colocaram perfume.
A mulher do evangelho de hoje, ela lavou com lágrimas. Ela secou com o cabelo e ela pôs perfume. Mas ela mostrou Jesus vivo. Quem sabe hoje Jesus não queira que você seja esse cachorro, capaz de morrer pelo amigo que deu a vida por você. Porque não importa se você lava Jesus, se você beija Jesus, se você coloca perfume em Jesus, mas Jesus está morto para você. O que interessa é que eu estou disposto a dar a vida por aquele que deu a vida por mim. E assim brilha em mim a beleza, a pureza e o perfume daquele que me ama. Queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Você está longe de ser um cachorro, mas quem sabe você não é o melhor amigo do Filho do homem. Jesus, eis-me aqui, às custas da minha vida. Brilha diante do mundo, Jesus. Eu quero que o Senhor brilhe através de mim, Jesus. Brilha, Senhor, através de mim, do meu coração, da minha alma. Eis-me aqui, Jesus. Ofereça-se para Jesus agora. Recebe meu coração, Jesus. Dê a sua vida a Ele. Diga para Ele o quanto você deseja que Ele brilhe por meio de você. O quanto você deseja que o seu amor ressuscite muitos. Perfume o mundo, purifique as realidades imundas e estragadas. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Quero ser melhor, me renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Canta isso. Já não quero ser igual. Levante seus braços e clama. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor, teu brilho. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sabe, Jesus fala ao meu coração que antes de você ser como aquela mulher, você precisa experimentar isso na sua vida. Quem sabe Jesus não trouxe você aqui hoje, não para você chorar e lavar os pés dele, mas para deixar Ele lavar você. Quem sabe Jesus trouxe você aqui não para você beijar Ele, mas para deixar que Ele beije você, como o pai do filho pródigo que beijou o filho de alto a baixo. Quem sabe Jesus está querendo transformar essa carniça que é você numa pessoa cheia do perfume que só Ele possui.
Por isso, nesse momento, abra assim o seu braço e diga: Senhor, eis-me aqui, lava-me. Senhor, eis-me aqui, lava-me. Lava-me, Jesus, beija-me nesta Lava-me, noite. beija-me nesta noite, Dá-me Senhor. o teu perfume. Dai-me o teu perfume. Eu preciso de ti, Espírito Eu preciso Santo. de ti, Senhor. Necessito. Eu preciso de muito, ti. e com as suas palavras Eu agora, preciso de ti, da tua vá graça, dizendo ao Senhor. Senhor da Eu sua preciso, necessidade. Senhor, da tua presença, do teu amor. Eu preciso Eu agora, preciso, Senhor. da tua unção, Eu preciso do teu muito. auxílio. Me sinto assim, Eu preciso Senhor, de ti, pequena, só com perfumes porque pra tudo te que dar nesta existe em noite. mim, Senhor, Eu quero, Senhor nada Jesus, é irradiar sem o a teu tua poder, luz, porque teu eu amor, sou Senhor. imundo, fraco, Eu desejo pobre, pecador. experimentar o teu Ajuda-me, amor. Senhor. Eu desejo irradiar a tua Ajuda-me, luz. Deus. Eu quero, Renova-me, Deus. Jesus. Renova-me, Senhor, Renova-me, nesta noite. Senhor. Levante seus braços lá no alto, meu irmão. Vamos cantar mais uma vez, pedindo essa graça. Que o Senhor renove o nosso amor nesta noite. Que o Senhor renove o nosso desejo de ser luz, de irradiar a sua luz aonde formos. Nós queremos, Senhor Jesus, nós precisamos mais de Ti. Renova-me, Senhor. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Mais uma vez, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim E erga o seu braço com uma coração. adoração extravagante. Diga: Porque tudo que há dentro de mim precisa, Deus, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Vamos repetir isso. Precisa mais de Ti. Precisa mais Diga para Ele: de eu Ti. preciso sim, Senhor. Precisa mais de Ti. Precisa mais, Senhor. Precisa mais de Ti. Preciso mais de Ti. Preciso mais de Ti. E é assim que Jesus quer que você brilhe. E deixa eu dizer, se você não brilhar, Jesus vai reclamar. Como ele reclamou para Simão, ele disse: você não me lavou, você não me beijou, você não me ungiu. Jesus reclama aquilo que é dele. Por isso, ame Jesus. Exale o perfume de Jesus, ame Jesus. Porque nós sempre seremos necessitados de mais dele. Se você deseja nesta noite fazer como aquela mulher, dar para o Senhor aquilo que é dele, aquilo que ele merece, eu convido você agora a dar uma grande salva de palmas para Jesus, porque ele merece. Recebe, Jesus, o nosso amor. Recebe, Jesus,
a nossa adoração. Recebe, Jesus, a luz que pertence a Ti. Porque o amor. tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Você cantando. Porque tudo que há dentro precisa ser mudado. Porque tudo que há dentro Precisa mais. precisa mais de Ti. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.